o shopping lá, que não vai estar cheio de espírito perturbado, não. Tem muito, se você quer saber. Se você ficar muito tempo no shopping, a gente começa a sentir, né? Aquela influência ali, porque é materialidade, materialismo, comprar, e não tem dinheiro para comprar, e começa aquela revolta, aquela situação. Aí agora, no item 21, ele vai entrar na prece. Leia para a gente aí a prece. Deus Todo-Poderoso, não deixeis que eu seja vencido pela tentação que me leva a errar. Espíritos benevolentes, que me protegem, afastem de mim este mau pensamento. Deem-me forças para resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, serei merecedor da expiação da minha falta, nessa vida e na outra, porquanto eu sou livre para escolher. Muito bem, uma prece curtíssima, bem objetiva, né? Então, a gente tem que sempre pedir força para a gente não ser vencido. Se a gente já tem estudo, eu sei que isso aí não vai ser bom para mim, me dá força, meu Deus, né? Me dá aqui, eu não estou conseguindo nem pedir lá, então vai lá, por isso que o evangelho tem que estar sempre à mão, assim, dentro de casa, quem puder levar na bolsa os pequenininhos, para a gente ler lá, né? Pedir força. Espíritos benevolentes que me protegem, afaste de mim esse mau pensamento, me dê força para resistir à sugestão do mal, né? Se eu sucumbir, quer dizer, se eu cair nessa tentação, se eu fizer isso que é errado, serei merecedor da expiação da minha falta nessa vida ou na outra, que muitas coisas que a gente faz são causas atuais das aflições, está lá no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. Eu faço uma coisa que eu sei, no fundo eu sei, porque a consciência grita lá dentro, que eu sei que não está certo, mas, deixa para lá, depois eu resolvo, né? Tipo isso. Que nem essa questão que a gente está colocando, né, da traição. Aí o cara vai, deixa para lá, minha mulher não vai descobrir, não. O problema não é o outro, o problema é ele com a lei de Deus. A consciência vai culpar. Você vê que a maioria das pessoas que faz isso, vamos dizer assim, acaba deixando sempre um rastro, porque a consciência é culpada. A consciência é culpada. E, por conta, eu sou livre para escolher, a gente é livre para escolher, a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Tanto que está aqui, deem-me forças para resistir à sugestão do mal, mas também tem a sugestão do bem. Exatamente. Então, para eu ouvir a sugestão do bem. Então, quando a gente consegue força para não ouvir o mal, a gente já vai conseguir ouvir o bem. Porque é questão também de sintonia. Se eu for cada vez mais, vocês já repararam que quanto mais a gente vê uma pessoa fazendo algumas coisas, ou a gente mesmo, mais aquilo vai se tornar comum. Então, vai chegar um certo momento que para ele, para essa pessoa, ou para a gente mesmo, aquilo já vai se tornar, entre aspas, natural, porque a gente está se acostumando e se afinizando com aqueles espíritos inferiores. Nosso anjo guardião não vai abandonar a gente, mas vai deixar espaço para o nosso livre-arbítrio. Aí agora, ação de graças pela vitória obtida sobre uma tentação. Então, a gente teve a tentação, a gente orou, né, essa prece a gente conseguiu. Que bom. Aí vamos agradecer, né? Porque a gente esquece também de agradecer, né? É verdade. Leia aí pra gente, Elinéia, por favor. 22, prefácio. Aquele que resistiu a uma tentação deve esse fato à assistência dos bons espíritos, a cuja voz atendeu. Deve, portanto, agradecer a Deus e ao seu anjo guardião. Muito bem, o que você acabou de falar. Pode ler aí para mim, a gente apressa. 23, prece. Meu Deus, eu te agradeço por permitires que eu saísse vitorioso da luta que acabo de manter contra o mal. Permite que essa vitória me dê forças para resistir às novas tentações. E tu, meu anjo guardião, eu te agradeço pela assistência que me deste, que a minha submissão aos teus conselhos possa me fazer merecer novamente a tua proteção. Então, olha que interessante, que é uma luta, é a luta do bem contra o mal. O mal está desesperado, porque ele sabe que vai perder o planeta Terra. Porque o mal, ele está o quê? Dominando, né? A gente vê tantas coisas aí, mas isso está acabando.
Então, né, a pessoa quando percebe que está perdendo uma guerra, ela não fica desesperada, uma situação, exatamente o que o mal quer fazer. Então ele está vindo com, vamos lá juntar todos os nossos esforços para atacar mesmo. E a gente tem que estar seguro no Evangelho. O livro dos Espíritos é muito importante para a gente entender esse mecanismo da obsessão, da influência, que os Espíritos veem no nosso pensamento, veem o que a gente faz mesmo escondido, veem os nossos mais íntimos pensamentos que a gente nem mesmo quer admitir que tem. Mas o importante é a gente pedir ajuda. Não importa o que a gente fez, tudo bem, a gente sabe, a lei de reação, que a gente vai ter que restituir a lei de Deus, o que a gente tirou em todos os sentidos, mas a misericórdia de Deus é infinita, né? Está lá na citação no céu e inferno, na folha de rosto, né? Que eu não quero a morte do ímpio, é do Antigo Testamento, né? Jesus, né? Deus não quer a morte do ímpio, mas a do pecado. Deus não quer a morte do pecador, mas a do pecado, né? Vale mais, né? Jesus disse lá, uma ovelha que está perdida, quando ela volta, do que 100 que estão ali já naquele redil. Por quê? Porque é aquele ovelha que se julgava perdida. Não é isso? Então a gente tem que sempre estar com essa força aí. Quando a gente não tenho força, eu estou aqui deitada, não tenho força. Fecha o olho agora e pede ajuda. Jesus, meu anjo guardião, me ajuda. Né? Quem tiver a oportunidade de pegar um celular, esse mesmo celular que a gente usa, né, para falar de um, falar de outro, mandar mensagem para um, mandar mensagem para outro, tem aqui, se tem internet para receber e mandar, né, aquele negocinho verde, tem também para procurar coisa boa, basta a gente querer, né? Sim. Então, muito interessante, né? Que a minha submissão aos teus conselhos possa me fazer merecedor novamente da sua proteção. Então, cada vez mais que a gente vai dando ouvido ao bem, isso vai se tornando mais fácil, né? A gente vai identificando melhor. Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Quer falar, Andressa? Agora vamos para outra, para pedir um conselho. 24, prefácio. Quando estamos indecisos quanto a fazer ou não uma coisa, devemos, antes de tudo, responder às seguintes perguntas. O que estou pretendendo fazer pode causar algum prejuízo a outra pessoa? Pode ser útil a alguém? Se alguém fizesse o mesmo em relação a mim, eu ficaria satisfeito? Se o que vamos fazer somente a nós interessa, convém que se avalie a soma de vantagens e de desvantagens pessoais que isso pode nos trazer. Se interessa a outras pessoas e se fazem o bem a uma, pode resultar em mal para a outra. É preciso, igualmente, pesar a soma do bem e a do mal para se abster ou agir. Enfim, mesmo para as melhores coisas, ainda é preciso considerar a oportunidade e as circunstâncias acessórias, visto que uma coisa boa em si mesma pode ter maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e seriedade. Antes de concretizá-la, convém consultar suas forças e seus meios de execução. Em todos os casos, sempre se pode solicitar a assistência dos espíritos protetores, lembrando destas sábias palavras: na dúvida, abstente. Ver capítulo 28, item 38. Então, olha lá. Então, a gente já detectou no anterior que a gente tem uma tentação, porque a gente já detectou, pô, aquilo ali é ruim para mim, já experimentei antes, eu vi que não vai dar boa coisa. A gente tem a certeza, né, que a tentação, quando a gente detecta que, pô, aquilo ali, a gente já detectou que aquilo ali é ruim, que não vai ser bom, só que a gente se sente arrastado, porque a gente ainda tem, né, um pouco de atração ainda por aquilo ali, né? Como eu falei, os espíritos não vão me tentar com relação à questão da bebida, porque eu nunca tive essas vontades. Mas aí vem uma pizza gostosinha, né, Liné? Uma comidinha, fruto do mar, que eu adoro. Aí vou ficar lá, come, aí fica gordo. Aí fica, né, passando mal. Então,
estou brincando aqui, mas estou generalizando só para a gente ter essa noção. Mas, às vezes, a situação não está muito clara ainda. A gente está ali, né? A gente está indeciso. Será que eu faço? Será que eu não faço? Porque, às vezes, não é uma coisa tão gritante. São coisas da nossa vida mesmo, do nosso dia a dia. Então, ao invés de a gente ficar, porque tem pessoas que acabam se acostumando com a questão da consulta aos espíritos. Então, na outra casa que tinha lá aquela consulta que escrevia, tinha gente que perguntava, caso eu compre uma bicicleta, eu faço isso, eu faço... Aí você perde o seu livre-arbítrio, o espírito superior, ele não vai falar para você. Agora, se a gente pegar esses espíritos por ali, de ler mão, vou lá na cartomante, saber, aí o espírito galhofeiro vai lá para acabar com a nossa vida mesmo, para perturbar, porque a gente está abrindo a guarda. Então, quando a gente está indeciso, o nosso livre-arbítrio, a gente não sabe ainda usar muito bem o nosso livre-arbítrio. Aí dá que a Kardec dá uma... Isso aqui, gente, é um mapa da mina. Né? O que ele está colocando aqui? Então, primeiro, eu comigo mesmo, lá no meu quarto íntimo, né, que é dentro de mim, vou começar a pensar. O que eu estou pretendendo, o que eu quero fazer? Pode causar prejuízo? Pode causar mal para alguém? Eu vou responder. Pode ser útil a alguém, sempre visando o próximo, né? Se alguém fizesse o mesmo comigo, eu gostaria? Ficaria satisfeito? Aí, o que Kardec conclui ali? Se o que vamos fazer somente a nós interessa, então, é uma coisa pessoal, uma coisa íntima, só da minha vida, aí eu vou pensar, avaliar a soma das vantagens e desvantagens, porque tudo que a gente faz pode ter coisas, né, a vantagem pode ter desvantagem, de que isso nos pode trazer. Então, eu tenho que tomar o caminho A, tenho que tomar o caminho B. Aí eu vou lá no caminho A, vai prejudicar alguém? Não, não vai prejudicar ninguém. Nem o A, nem o B só se relaciona comigo mesmo. Mas eu tenho que avaliar, se eu tomar o caminho A na minha vida, eu vou ter essas consequências, boas ou ruins. Se eu tomar o caminho B, eu vou ter aquelas outras consequências. Cabe a mim analisar, né, o que vai ter mais vantagens do que prejuízo. Mas essas vantagens e prejuízos que Kardec está colocando aqui, a gente não pode esquecer que o tempo todo é como o quê? Como espírito imortal. Porque a gente, enquanto a gente pensar como corpo, isso aqui não vai dar certo. Entendeu? Então, a gente tem que pensar, como até a gente estava comentando outro dia, né? A gente tem que fazer a prece pedindo, né? Meu Deus, meu Pai, o que for melhor para mim como espírito imortal. O problema é que a gente não se vê como espírito mortal. Então, a gente acha que aquele, né, celular maravilhoso para os adolescentes é o melhor para mim, eu preciso muito. Como a pessoa tem condição, o trabalho dela exige, é uma coisa diferente. Agora, para ficar, gente, o que eu falo lá, quando eu fui comprar o meu, eu falei, eu quero um negócio para eu me comunicar e está muito bom. Né? Porque aí, às vezes, a pessoa vai, se entope de uma prestação, divide em 3, 4 cartões, não sei, acho que já ouvi falar que fazem isso. E aí, depois, não come para poder pagar o celular do último tipo, né? Ou pior, às vezes, vai por um caminho ruim. Quer falar, Nenê? Não, é porque o que está aqui pode ser útil a alguém. É porque quando você faz alguma coisa que é só para você, só para você, só para você, isso é egoísmo. Exatamente, muito você bem. Você não pensa no próximo, é só eu. É bom para mim, é bom para mim, é bom para mim e é bom para o próximo. Sim, com certeza. Mas o que ele está falando também aqui é naquelas situações que a gente... que tem coisa que é assim, que é da nossa vida mesmo, né? Com relação a caminhos, né? Por exemplo, profissão, né? Mas foi bem lembrado. Profissão, a pessoa não sabe se vai ser... eu não sei se eu vou ser enfermeira ou médico. Um exemplo, tá? Eu não sei se eu vou ser lá professora ou se eu vou ser secretária. Então, aí você vai analisando, né? É o que você falou ali. Se interessa outras pessoas e fazendo bem a uma, pode resultar em mal para outra. Porque, às vezes, faz isso bem para uma pessoa, mas eu prejudico várias com aquela minha atitude, né? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa como chefe, numa situação, aí gosta muito do trabalho daquela pessoa, mas aí, se ela, às vezes, beneficiar uma só, às vezes, por exemplo, tem empresas que têm um orçamento X, aí divide para todas as pessoas. Se tem 10 pessoas, se eu vou dar mais só para uma, as outras vão ficar com menos. Seria mais ou menos assim, né? Uma comparação. Então, tem que saber.
Será que realmente vai valer a pena? Será que isso é justo? Se eu tenho 10 funcionários, né, tenho que dividir por aqueles 10. Mas aí eu tenho que pensar, vai ser justo com os outros 9? Agora, se os 9 não trabalham, né, tem um monte de situação, e uma só trabalha, se esforça, realmente é justo. Aí a gente tem que ver, né? Mas é justo conforme a lei de Deus, é a justiça de Deus, não dos homens. Então, continua aí, tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Aqui Ó, no penúltimo parágrafo. Enfim, mesmo para as melhores coisas, ainda é preciso considerar a oportunidade e as circunstâncias acessórias, visto que uma coisa boa em si mesma pode ter maus resultados em mãos inábeis. É o que a gente estava falando, né, sobre a mediunidade também. Sim. Nas mãos erradas é uma coisa boa. não, nas mãos erradas é uma coisa boa, mas nas mãos erradas... na verdade, não é questão de... eu estou entendendo o que você está querendo dizer. É assim, né? Que não é nem assim nas mãos erradas, da pessoa que vai fazer mau uso. Se não né? for conduzida com prudência e seriedade, não é conduzida. Porque na verdade, assim, quando a questão da mediunidade, né, a gente tem, pode ser provação, pode ser expiação, né, pode ser provação, ou, né, quando a gente trabalha, dois motivos, ou muito no mal ou muito no bem. Como a gente aqui, planeta Terra, a gente está naquela situação que não é, né? Um Chico Xavier, que trabalhou muito no bem, né? A Dona Ivone, né? Como a gente tem estudado aqui no livro Recordações da Mediunidade, que é estudado quinta-feira, 5 horas, tá? Tá muito bom, Recordações da Mediunidade. E tanto no livro Leila, que fala sobre a última encarnação dela antes dela ser Ivone, ela conta ali. Então, os primeiros 42 anos da vida da Dona Ivone foi uma reencarnação expiatória. A questão da mediunidade dela, desdobramento, catalepsia, né, tudo mais, foi por causa dos suicídios que ela teve lá, né, quando ela era Andréa de Guzman, que está relatado no livro Drama de Bretanha, e como Leila, que ela se jogou no Rio Tejo lá. Então, fez com que tivesse uma flexibilidade, né? A palavra não é exatamente essa, ela está bem explicada, mas é como se fosse do perispírito, por isso que ela tinha essa facilidade enorme de se desdobrar, né? Mas é isso mesmo, a gente tem que ver, né, ter essa responsabilidade com a mediunidade, a gente tem que conduzir com prudência e seriedade. Porque aqui está essas 3 perguntas. O que estou pretendendo fazer pode causar algum prejuízo a outra pessoa? Sim, Sempre vai causar um prejuízo a outra pessoa se não é feito com seriedade. Porque você está tirando de uma pessoa que não tem, está confiando. É verdade, com certeza. E não é útil àquela pessoa que ela está sendo enganada. Não, com certeza. E se alguém fizesse o mesmo em relação a mim, eu ficaria satisfeito? Não ficaria. Com certeza, mas geralmente quem usa mal a mediunidade nem pensa nisso, né, Helena? Não pensa. Só pensa, é o egoísmo, você falou. Só pensa, né? É como você disse, nele mesmo. A pessoa pensa nele mesmo, eu estou nem aí. Estou nem aí, exatamente. Aí o que estão? Vai ter que ir para o mundo primitivo lá. Começar do zero, né? Porque zero assim não, né? Mas começar em espírito ali. Afim, né? Em todos os casos, olha lá, sempre se pode solicitar assistência dos espíritos protetores. Lembrando dessas sábias palavras, na dúvida abstente. O que é abster? Não fazer. Se eu tenho 2 coisas para escolher, não sei, não consegui, calma. Então não é a hora, às vezes, de tomar decisão. Sempre para se tomar uma decisão, cabeça fria, né? Quando a pessoa fica, fala logo, o que você quer, não sei o que. Calma. Claro que às vezes, vamos supor, eu estou dirigindo no trânsito, eu tenho que ir para lá ou para cá. Eu tenho que decidir rápido, porque senão eu vou parar o trânsito todo. Né? Ou se eu não sei, eu paro um pouquinho de lado. Mas eu estou falando das coisas mais sérias, né? Vai, chega em casa, pega, toma o seu banho, pega o evangelho, reza aqui a prece lá, pedir ajuda dos espíritos protetores. Nós já vimos lá, prece para o espírito guardião, para o anjo guardião. Né? Se de todo eu não consigo chegar a uma decisão, eu entrego nas mãos de Deus e espero. Né? Aí eu vou ali. Então, esse no capítulo 28 é esse mesmo,
coletânea de preces espíritas. E o item 38 é uma prece que a gente vai fazer antes de dormir. Que aí, antes de dormir, a gente vai poder pedir, meu Deus, me ajuda nessa decisão que eu preciso tomar, né, que seja melhor para mim, e a gente faz, né? Já lemos a prece, Linéia? Não. Então, lê a prece aí. 25. Prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, bons espíritos que me protegem, inspirem-me a melhor resolução a tomar na incerteza em que me encontro. Dirijam o meu pensamento para o bem e afastem a influência daqueles que tentarem me enganar. Muito bem. Então, a gente pedir força, né, para tomar a melhor resolução e, principalmente, para a gente o quê? Afastar a influência daqueles que tentam enganar a gente. Porque, às vezes, a gente, quando não presta atenção, a gente acha, né, que está tomando a melhor decisão. Quer falar sobre isso? Você acha que está certo. A gente fica achando. Mas porque a gente não pensa. Exatamente. Mas aquela história, quem atraiu aquele espírito que está tentando me enganar? Os espíritos embusteiros, os espíritos mentirosos. É a gente mesmo. Ah, se eu gosto de contar mentirinha para fulano, ciclano, beltrano, eu vou atrair o quê? Aquele tipo de espírito, né? E é uma coisa muito séria essa questão da mentira, como a da fofoca. Por quê? Porque quando a gente percebe, a pessoa, a mentira também e a fofoca, elas enredam a pessoa, né? Porque também, cada vez mais, você vai atraindo aqueles espíritos que querem a dissensão, que querem a briga, seja na casa espírita, seja no trabalho, seja no nosso lar, seja na família, né? Então, se a gente chega num ambiente que todo mundo está ali, você viu, hein? Ia lá, Linéia, está toda metida só porque está com essa blusa de brilhinho. Se eu tiver intimidade, eu falo assim, o que tu tem a ver com a vida dela? Vai cuidar da sua vida, não estou brincando. Mas se tiver uma intimidade, eu posso até falar assim. Mas se não, eu vou me calar. Porque a fofoca, ela morre na medida que a pessoa te conta e você fica olhando para a cara da pessoa bem séria. O que a pessoa, quando conta fofoca, ela quer que continue. Então, ela vai falar aquilo para você, você não vai dar bola, ela vai para outra. Acabou, você mata a fofoca ali. E a fofoca, ela derruba famílias, ela derruba a casa espírita, né? Porque vai colocar um contra o outro, a gente tem que tomar muito cuidado. Até porque a pessoa, quando ela faz fofoca, ela gosta de leve trás. Então, ela vai chegar e vai falar, Eloá, isso. Aí a Eloá vai ficar quieta, ela não vai ter o que falar. Mas se a Eloá responder, aí ela vai chegar para Andressa e vai falar, Andressa, a Eloá disse isso. Sim, com certeza, porque são espíritos que querem as dissensões, as brigas. E está cheio de espírito, né, que quer isso, né? Principalmente assim, quando a gente está decidido a fazer o bem, né? Mas recurso não nos falta. A gente que não quer. Se a gente pegar o evangelho e ler, não tem dinheiro para comprar o evangelho, mas tem um celular. Não tenho celular, pede socorro a alguém. Vem aqui para casa, vai para a igreja mais próxima, pede socorro a Deus, reza. A gente está vendo, né, que para tudo tem jeito. Então, agora a gente vai passar nas aflições da vida. A prece para a gente fazer quando a gente estiver com muito aflito, desesperado aí. 26, prefácio. Podemos pedir a Deus benefícios de ordem material e Ele pode concedê-los desde que tenham uma finalidade útil e séria. Porém, como nós julgamos a utilidade das coisas sob o nosso ponto de vista e como nossa visão está limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mal daquilo que solicitamos. É isso aí. Deus, que tudo vê, melhor do que nós, e que só quer o nosso bem, pode, portanto, recusar o que lhe pedimos, como um pai recusa ao seu filho o que poderia prejudicá-lo. Se o que pedimos não nos é concedido, não devemos sentir nenhum desânimo. É preciso pensar, ao contrário, que a privação daquilo que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a suportamos. Suportamos. Então, olha aí, nas aflições da vida, a gente já tem os títulos que a gente vai procurar quando a gente quer. Então, Kardec colocou aqui, a gente pode pedir sim coisa de ordem material, né? E
A gente pode conseguir ou não, mas se tiver uma finalidade útil e séria, porque a riqueza, ela tem, né, quem tem a riqueza, tem uma missão, né, de quê? De fazer com que o progresso venha através daquele dinheiro da pessoa, ajudando os outros, né? Porém, como nós julgamos a utilidade das coisas sob o nosso ponto de vista, a nossa visão está limitada ao presente, que a gente falou, a gente pensa como corpo, a gente só está pensando no aqui e agora. E depois, essa consequência. Nem sempre vemos o lado mal daquilo que solicitamos. Às vezes a gente está tão também com a visão turvada, né? A questão das paixões, né? A mulher quando está muito apaixonada, o homem indefinidamente, né? O que seja. Fica o quê? Cego, né? Aí vai, casa quando está no auge da paixão, não vê os defeitos. Aí depois que casa, começa, que a paixão vai acabando, aí começa lá a ver os defeitos. Aí o príncipe encantado virou sapo. Né? Então a gente tem que às vezes pensar, aquilo vai ser bom, como é que a pessoa analisar com calma, com tranquilidade, não se deixar levar pelas atrações, né, físicas, ou sejam elas quais forem. Ou tem muita pessoa que chega aqui no centro e fica achando que aqui no centro tem um monte de, é tão bom ser casado com o médium do centro. Vai casar para ver. É a mesma coisa, gente. Claro que se a gente está se melhorando, tudo bem, mas perfeição não é, não. E cada um tem o seu cada um lá, o espírito que já está ali programado, que a gente já fez aquelas programações para ter, né, lá o casamento, a união, que seja. E a gente, às vezes, quer teimar numa situação que aquilo ali não é bom para a gente. Então, o que é que a gente tem que fazer? Deus, que tudo vê melhor que nós, só quer o nosso bem. Então, a gente pedir, meu Deus, me ajuda, será que isso vai ser bom para mim? Se não vai, que seja feito melhor para mim como espírito imortal que eu sou. Mas eu não vou fazer isso não, porque o que eu quero é isso aí. Então, vai vir um sofrimento, né? Vai vir um sofrimento. Se o que pedimos não é concedido, não devemos conseguir nenhum desânimo. Eu quero um emprego que eu ganhe, sei lá, 5 mil, não faça nada, não sei o quê. Não vai vir. Ou às vezes até vem, mas aí você vai se prejudicar ainda mais. A gente tem que também ter cuidado com as armadilhas, né, que às vezes são colocadas, né, para a gente, né, para ver se a gente realmente quer. Por exemplo, quando a gente começa na casa espírita, né, você quando começou, você recebeu altas propostas de trabalho, né? Aí você disse o quê? Não, na sexta-feira eu não posso, porque eu já tenho aqui meu compromisso mediúnico. Isso vai acontecer. Aí a gente vê, a gente está ali, está indo, recebi uma proposta. Então, não, resolvi. Do nada, a pessoa já é formada, já tem. Vou fazer minha terceira pós-graduação em fenômeno da natureza, sei lá o quê. Tipo assim, uma coisa aleatória. Qual é o dia da sua aula? É a quarta-feira, no horário do trabalho em passo de cura, vou ter que deixar. Analisa, né? Agora, não, eu preciso trabalhar para sobreviver, para alimentar meus filhos, pagar meu aluguel. Aí a espiritualidade vai entender, é diferente. Agora, quando a gente já tem aquela situação, né? Porque se a gente começar a ver, a gente vai querer sempre mais. E cada vez mais. E aí a pessoa daqui a pouco está aí, enlouquecendo, como a gente vê muitos companheiros aí, né? Então, se a gente às vezes não consegue, pede uma coisa e aquilo ali não dá certo, porque não era para ser. Então, a gente não tem que sentir desânimo. Pelo contrário, né, a gente tem que fazer. Muito obrigada, meu Deus, porque eu sei que aquilo não ia ser bom para mim. Né? Então, eu preciso pensar ao contrário, que a privação, quer dizer, eu não ter conseguido aquilo, às vezes também pode não ser imposta como prova ou expiação, né? Como a gente comentou aí no caso. Às vezes a pessoa reencarna, né? A vida toda quer fazer uma família, mas nunca dá certo, né? Questão da Dona Ivone, ela sempre reencarnava na mesma família espiritual, mas por procedimentos dela, a família espiritual dela progrediu e nessa encarnação dela como Ivone do Amaral Pereira, ela reencarnou fora da família espiritual dela, né? Só que, como a misericórdia de Deus é infinita, a família dela era uma boa família. A família dela encarnada eram espíritos que não a conheciam, mas que aceitaram recebê-la. Aí depois se tornaram espíritas, não eram pessoas assim simples, né, do interior, mas trouxeram educação, né, trouxeram aí esse iniciozinho do caminho dela no espiritismo.
né? E ela desejava muito ter uma família, constituir família, ter a casinha dela, casar, ter filhos, mas não. Era o quê? Era uma expiação, porque ela na encarnação lá como Leila, em outras encarnações também, mas mais nessa última como Leila, ela não valorizou a questão do casamento, de filhos, e aí veio com essa expiação e também uma prova. Aí se ela teima e vai e casa, né? Não ia dar coisa boa. Não ia dar coisa boa. A gente vê aí várias desgraças acontecendo por conta disso, né? E a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a suportamos. O caso dela, ela suportou todas essas provas, ela que tinha aquela mediunidade, né? Esplendorosa, ela via, e o Charles, que era o protetor dela, que havia sido o pai dela na encarnação dela como Leila e até outras, aparecia para ela, fazia com que ela se lembrasse mesmo, para que ela não cometesse os mesmos erros ali, e a dor que ela sentia, né? De ver ali, ela via em desdobramento o grande amor dela, que era o Roberto de Canaleiras, depois soube aí que ele reencarnou, né? E não podia encontrar com ele nessa encarnação. Mas aí vem a recompensa, né? Quando ela desencarnou, ela foi recebida no plano espiritual, né? Com todas as glórias e tudo mais. E mais tarde, né, no plano espiritual mesmo, quando ela passou um período lá, ela se reencontrou com ele, que na verdade ela não queria de início se reencontrar rapidamente com ele, porque ela estava envergonhada por tudo que ela havia feito na encarnação ainda dela como Leila, né? Aí depois, enfim, ela reencarna como Dona Ivone, e aí depois que ela chega no plano espiritual como Dona Ivone, que ela é recebida pelos espíritos que foram ajudados, que ela ajudava suicida, ela ajudava obsessores, obsidiados, e aí ela teve aí e recebeu essa missão de cuidar dos suicidas, espíritos suicidas, junto a Maria de Nazaré, a colônia Maria de Nazaré, que ela era da colônia Maria de Nazaré, porque todo suicida em terras brasileiras, ou luso que tenha fala em português, ou até mesmo que seja de outro país, às vezes o espírito suicidou-se num país lá da África, um exemplo. Mas, às vezes, ele teve uma encarnação dele aqui no Brasil, uma encarnação anterior ele foi brasileiro. E aí ele pode ser recolhido por essa colônia também. E aí tem esse trabalho maravilhoso, né? Que ela é a mentora desse trabalho de atendimento, prece e atendimento aos espíritos suicidas, né? E aí ele fala aqui, né? A gente vê o capítulo 2, que os itens 5 a 7, que é sobre o ponto de vista. Nesse capítulo, Kardec coloca que nós devemos o quê? Mudar o nosso ponto de vista em relação às coisas que nos acontecem, ou às coisas que nós, né, situações pelas quais nós passamos. Quando a gente observa, né, por exemplo, a gente está aqui embaixo, a gente está vendo aqui o dia a dia, mas quando a gente sobe numa montanha, ou quando quem tem possibilidade de pegar um avião, vê tudo tão pequenininho, né? Então, é assim, quando a gente se eleva pelo pensamento acima das coisas materiais, até tem esse pedaço, falando isso, a gente vai o quê? Quanto mais nos elevarmos pelos pensamentos acima das coisas materiais, tanto menos nos magoarão as coisas da terra. Quer dizer, a gente está aqui no mundo material, a gente tem que viver, sim, o mundo material, temos que trabalhar, temos que comer, temos que, enfim. Mas, quando a gente olha, isso é só um ponto na nossa vida de espírito imortal. Então, por exemplo, se nessa encarnação não veio para eu casar, ter filhos, eu vou seguir a minha vida. Agora, se eu ficar teimando, perseguindo, com os livre-arbítrio vai ser deixado, porque eu já vi várias situações de pessoas até que fizeram consultas e tal, o plano espiritual falou, essa encarnação não é para você casar, tem até alguns espíritos falam isso. Mas você tem o seu livre-arbítrio, entretanto, você vai passar por coisas que não teriam, pelas quais você não teria necessidade de passar. Entendeu? Então, às vezes, a gente acumula aflições para a gente mesmo. Tudo que a gente, né? Teimosia, isso aí. Porque vem do orgulho. Eu não aceito que eu
não tenha que passar para ela. Se todo mundo casa e tem filho, por que eu não posso casar e ter filho? Aí eu tenho que analisar. Sofre a influência da sociedade, mas é sempre o quê? Por isso que ele está falando aqui, ponto de vista. Eu tenho que me elevar, tenho que mudar o meu posicionamento, meu ponto de vista. Quando a gente passa a olhar as coisas de um ponto de vista da vida espiritual, tudo faz sentido, tudo muda. Né? Então a gente tem que ir, peraí, eu sou um espírito imortal. Se isso está acontecendo, não é para eu ficar teimando, né? Porque existe uma coisa muito diferente de você assim, não desistir. Né? A gente não vai desistir do progresso, mas uma coisa material, quando você começa a tentar, aí que até tem aquela expressão, dar murro em ponta de faca, né? Não vai levar a nada. Mas a gente tem um livre-arbítrio. Se a gente ficar insistindo muito, a gente às vezes, vai até acabar. Aí a gente acaba aceitando o primeiro que parece, qualquer porcaria a gente está pegando, aí casa ciente de filho, daqui a pouco está arrependido aí, está passando por situações que não precisaria passar. Né? Arrumando mais dívida para si próprio, né? E o outro lá, né? Não coloquei o capítulo, item 6 do capítulo 27, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Quer dizer, a gente sabe das coisas, então não adianta a gente querer ali camuflar. Se a gente parar mesmo e pensar, melhor a gente acabar aqui, Sim. né? 27, prece. Deus Todo-Poderoso, que vês as nossas misérias, dignate de... É isso mesmo, né? Dignate, isso. Dignate de Dignate. ouvir, dignate de Isso. ouvir favoravelmente as súplicas que te faço nesse momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoa-me. Se ele for útil e justo aos teus olhos, que os bons espíritos que cumprem a tua vontade venham em minha ajuda para que ele seja realizado. Haja o que houver, meu Deus, que a tua vontade se faça. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está em teu desígnio fazer-me passar por essa prova, e a ela me submeto, sem me queixar. Faze, Senhor, que eu não sinta nenhum desânimo, e que a minha fé e a minha resignação não sejam abaladas. Formular o pedido. Então, a gente vai dizer essa prece aqui, né? É bom a gente até falar em voz alta, para quem, se a gente puder. E aí, no final, a gente vai fazer o pedido do que a gente quer. Mas olha só, antes do pedido, o que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que o quê? Aceitar. Perdoa, Senhor, se eu estou pedindo uma coisa que não é para ser inconveniente, né? E me ajuda para que se o que está em teu desígnio me fazer passar por essa prova, e a ela me submeto, sem me queixar, porque se eu me queixar também não vai adiantar, né? Então, que eu não sinta nenhum desânimo e que nem minha fé, nem minha resignação sejam abaladas, né? Então, a gente tem que aí ter sempre essa certeza de que o melhor para a gente vai acontecer. Quando a gente está aí ligado aos bons espíritos, trabalhando no bem, o que nos acontece é sempre para nós, como espíritos imortais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, alguma como dúvida? está aqui no prefácio Ó, do 26, Deus que tudo vê melhor que nós e que só quer o nosso bem, pode, portanto, recusar-lhe o que pedimos, né? Aí aqui no 27, na prece, está falando que, já que a gente não tem a noção do que nós pedimos, né? Para a gente já pedir perdão, sim, né? sim. Exatamente, se a gente não tem consciência ainda do que se é certo ou não, a gente já vai pedindo perdão, porque a gente já Pelo que a gente está pedindo, se for inconveniente. Se for inconveniente, se não for bom para a gente, porque às vezes a gente está numa... A gente não tem a noção visão, do que pede, né? A visão que Deus A tem. visão. Então, vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar aqui. Para a semana que vem ficou o capítulo 28, a gente vai dando continuidade a partir do item 28, página 433, nesse livro pequeno do Evangelho Edições CELD. Fazer a prece, então. Amado Mestre Jesus, Deus, Pai de amor,
de infinito amor, de infinita justiça e de infinita misericórdia, que só nos dá o que precisamos. Então, Senhor, como precisamos hoje desse fortalecimento através do estudo nos foi concedido. E pedimos que, com essa força que nos foi concedida, tenhamos aí a coragem de seguir em frente, de levantar a nossa cabeça com ânimo, com fé, com esperança. Nada está perdido, porque Tu, Senhor, és o nosso pastor e nada nos faltará. Nada nos faltará à nossa alma de espírito imortal. Pedimos também e agradecemos aos benfeitores amigos dessa casa, nosso querido diretor altivo, nossos amados doutor Herman, Baltazar, professor José Jorge, nossa querida e amada Dona Ivone, que se expôs tanto para que hoje pudéssemos, através dos seus exemplos, termos força, termos fé. Pedimos que essa casa seja envolvida com Teu amor, Senhor. Que cada trabalhador também seja envolvido para que consiga chegar até aqui em tranquilidade, em harmonia. Para que, Senhor, nesses trabalhos, cada vez mais, possamos dar um pouco de nós e também receber desses espíritos abnegados. Que seja, Senhor Jesus, um dia de paz, um dia de amor, um dia de cura. Protege-nos, Senhor, de retorno aos nossos lares, hoje de ida para os nossos trabalhos, para que assim, Senhor, possamos ser os portadores da Tua boa nova. Que seja então, em Teu nome, Senhor Jesus, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus nosso Pai, em nome do amor que rege essa casa, que rege as nossas vidas, que possamos dar por encerrado os estudos da manhã de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.